Desculpa se isso parece uma doideira para você, mas é o que a Bíblia me diz. Jesus, e não outro, disse: aquele que crê em mim, ele enfatizou dizendo: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará essas mesmas obras que eu faço, e as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Confessa comigo aqui, quantos de vocês já tiveram uma grande crise com essa frase de Jesus? Tipo assim, mano, não dá para fazer obras maiores que a de Cristo. Quantos aqui já entraram em crise com isso? Vai lá, confessa. Momento de confessionário, vai lá. Pouca gente entrou em crise. Que bom, igreja madura, né? Eu entrei em crise. Eu já entrei em crise. Pelo amor de Deus, pastor, como que eu não vou entrar em crise com isso? Como que eu vou fazer uma obra maior que a de Cristo? Como eu, Rodolfo, um caba do lastro, meu pai de Souza, minha mãe de Itaporanga, nascido em Sobradinho, não terminei o 2º grau, como que eu vou fazer obras maiores que a de Cristo, cara? Como? Eu fritei muito com isso na minha cabeça, mas é o que Jesus falou. Eu não tenho como ir contra o que Ele falou. Ele falou: aquele que crê em mim. Tem um segredo. Aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras. Opa, não são maiores? São, mas são as mesmas. Como assim são as mesmas, mas são maiores? Ele disse: aquele que crê em mim fará essas mesmas obras. Repete comigo: mesmas obras. Só que as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E cara, Deus me deu um jeito de enxergar isso daqui, um ponto de vista que eu creio que só pode ter sido Ele, que pela primeira vez fez sentido. Eu me lembro de ter ouvido uma pregação de um pastor americano chamado Chris Volaton, e ele, assim como eu tenho muita afinidade com a pessoa dele. Ele não me conhece, é óbvio, mas ele também não terminou os estudos, amém? Então, nessa parte eu acho que a gente tem tudo a ver. Eu me encorajo, poxa, se esse cara conseguiu, eu posso conseguir também, né? E esse cara tem vários livros escritos. Esse cara tem livros fantásticos escritos. Eu já li um monte de livro dele, é cada ensino cabuloso. E o cara não terminou o high school lá. O cara era mecânico quando Deus pegou ele. E eu também não terminei. Então eu falei, poxa, há esperança para o perdido, amém? E assim, ele contou que uma vez uma universidade dos Estados Unidos procurou ele e falou: Pastor Chris, nós queremos te dar um doutorado. A nossa faculdade quer te dar um doutorado. Ele falou: alguns dos seus livros são matérias aqui na nossa faculdade. E aí ele já ficou, uau! Ficou pensando, que legal, minha mãe vai ficar muito feliz de eu contar isso para ela. O sonho da minha mãe é que o filho dela tivesse um diploma, né? E eu não estudei, e agora tem uma faculdade querendo me dar um doutorado. E ele ficou super feliz, e combinaram a data dele ir lá receber. E aí ele contou nessa pregação que ele estava um belo dia no banheiro, orando e dando glória a Deus, e aí disse que Deus puxou uma conversa com ele. E falou: então, Cris, eu fiquei sabendo de um tal doutorado que você vai receber. E ele, sim. E aí ele disse que Deus, conversando com ele, falou: eu não me lembro da gente ter conversado a respeito disso. E ele ficou, legal, né? Aí Deus falou: pois é, eu não quero que você receba. Ele ficou assim: mas como, Senhor? É um doutorado, estão me dando. Ele falou: se você recebe um doutorado, teus livros, a glória da sabedoria que eu te dei vai ser porque você é um doutor. Mas enquanto você não tem estudo, o milagre é grande. A glória é toda minha. Porque não tem como um cara sem estudo escrever o que você escreve se não fosse eu escrevendo por você. Então eu não quero que você receba, eu quero que você continue do seu jeito. E sabe, Jesus fazer a obra de Deus é Deus fazendo a obra de Deus, amém? Agora você que não é Deus fazendo a mesma obra, faz com que essa obra seja muito maior, cara. Porque tu não é Deus, amém? Você não é Deus, mas Deus te deu o Espírito dele para que você faça a mesma obra. E se você fizer, ela é ainda maior, porque ele foi para o Pai, amém?
Sabe o que significa isso? O Pai enviou Jesus e Jesus está aqui fazendo a obra de Deus. Mas quando Jesus foi para o Pai, Ele completou todas as coisas. E completar todas as coisas significa que Ele deixou um povo preparado para Deus aqui. Então se você faz a mesma obra aqui, é porque Jesus voltou para o Pai, Ele completou a sua obra. E a obra dele completa significa deixar um povo de Deus, cheio do mesmo Espírito, fazendo as mesmas obras. E essa terra vai incendiar com paixão por amor a Cristo. O Espírito passa de um para o outro, o Espírito está sobre a igreja, o Espírito nos ensina todas as coisas, o Espírito nos diz o que fazer, o Espírito coopera com essas obras. Meu irmão, essa é a nossa identidade. Você não é um povo religioso espalhado sobre a terra, enchendo a paciência dos outros. Você é um povo, você é uma nova criação da parte do Senhor. Amém? Você é uma nova raça que Jesus deixou na terra. Amém? Você tem a habilidade de se relacionar uns com os outros, não perca isso. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas Ele nos deu do seu Espírito, então nós temos acesso aos oráculos eternos, nós temos acesso à mente de Cristo, nós temos acesso ao coração de Deus, e se eu conheço o coração de Deus, eu posso trazer verdades eternas e simplesmente transmitir da maneira mais leve e simples possível, até que todos consigam compreender. Quanto mais profundo você for nas coisas de Deus, mais simples você consegue ser no seu dia a dia e profundo igualmente. Ele está nos chamando para viver de tal forma que o mundo possa conhecer quem Deus é. Sabe, Deus está te chamando, meu irmão, para falar de tal forma que as pessoas vão falar a mesma coisa que falavam de Jesus. Ninguém fala como Ele fala. Ele fala com autoridade, Ele não fala como alguém que simplesmente está discursando por aí. Você sabia que isso é a obra de Cristo e Deus espera que, e o próprio Jesus espera que você faça essas mesmas obras, só que ainda maiores? Ele está nos chamando para viver essa loucura, de abraçar a nossa identidade, e nunca mais você deixar a mídia, o cinema, a música, as celebridades te dizerem quem você é. Quem te diz quem você é, foi aquele que te criou com um propósito. Antes dele subir, ele disse quem você é. Você é alguém frutífero, você é alguém que carrega do Espírito, e Ele te enviou com uma habilidade de ensinar as pessoas a viver o que é uma ordem para você. Então você obedece radicalmente, e enquanto isso acontece, aqueles que te veem aprendem a fazer da mesma forma que você faz. Amém?